Olá, estamos iniciando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre com o apoio cultural da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. E Pampeiro. Em Santa Maria, Pampeiro é Volkswagen. Nosso endereço para perguntas é tvsantamaria@santamaria.tv.br. Hoje nós vamos entrevistar alguém que não é da área de saúde propriamente dita, mas trabalha com saúde. Nós vamos entrevistar e conversarmos, isso é uma conversa, com Silvana Maldaner, que é comunicadora, mas com uma visão muito ampla do que acontece em Santa Maria, o que acontece em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, nas questões de saúde. A Silvana se caracteriza por ter, isso não é fácil dizer, né? Instituir uma revista em Santa Maria tratando de saúde. E é isso que nós queremos falar, sobre 15 anos da Saúde Interativa, que é uma revista que inicialmente tratava só de termos de saúde. Hoje, abriu o leque para outros profissionais, mas 15 anos é uma vida quase. 15 anos as meninas debutam. Tá ficando mocinha. E Silvana, você tem uma experiência também, porque em casa tem um cirurgião, um cardiologista, e conhece também todas as agruras da profissão de médico, as agruras da saúde, das dificuldades que tem um profissional, principalmente um cirurgião cardíaco, de fazer com que o seu paciente tenha um atendimento digno. E que muitas vezes o atraso desse ato cirúrgico, desse tratamento, leva muitas vezes o óbito de um paciente por nós não termos condições hospitalares, não de profissionais, e talvez nem de hospitalar, porque hospitalar nós temos, mas às vezes pelo Sistema Único de Saúde não temos uma resposta que nós deveríamos ter. Saúde interativa. Silvana, por que tu resolveu fazer uma revista sobre esse tema? Bueno, a gente fala, as pessoas falam, tu é casada com um cirurgião, tu, né, trabalha pelo outro lado do balcão. Só que muito antes de eu casar com o Gerson, eu já trabalhava na área da saúde. A minha trajetória começou no hospital universitário. Então, eu acho que a minha escola começou lá com o Dr. Antero Scherer. Então, é uma trajetória. Isso já é história. Portanto, tu achou o Gerson dentro do hospital universitário não, ou já namorava ele antes? Não, achei ele num bar, graças a Deus. Onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Aprendi. Tá bom. Então, na realidade eu comecei no hospital universitário, do hospital universitário fiquei 3 anos lá, uma experiência bem rica dessa questão SUS, educação, universidade, essa complexidade do que é o assistencialismo e o que é educação e aquela briga eterna se o hospital universitário ele tem que ter esse caráter de assistencialismo ou se ele tem a vocação de ensinar. Passei por diversas discussões, na época quando estava formando o CTMO, né, com o Dr. Valdir à frente, brigando com o Dr. Antero. Você era funcionária do hospital? Não, eu era estagiária. Estagiária. Tá, perfeito. Estagiária. Comecei como uma estagiária e foi uma escola muito legal. Fiquei 3 anos lá e virou minha monografia de conclusão de curso, né? Foi muito bom. De lá, eu junto com o hospital, eu já prestava assessoria para a Sociedade de Medicina. Isso acadêmica ainda, né, enquanto estudante. Então eu fazia os informativos, organizava os eventos e contatos. Então a gente vai entendendo como funcionam as especialidades, como funcionam os serviços, as rotinas. Dali eu fui para o hospital de caridade. Montei um serviço de comunicação lá que não existia. Então na época ainda do seu Wilson Aita, montamos um serviço de comunicação, uma assessoria, na época teve todo um descredenciamento de SUS, então peguei toda Você pegou naquele momento do descredenciamento, um momento complicado. Crucial do Hospital de Caridade, digo sempre, crucial para a cidade de Santa Maria. Com certeza. Então, presenciei inúmeras brigas com os Osmar Terra. Então, eu até digo, eu acho que um dia eu vou ter que escrever um livro sobre a saúde do que eu presenciei de diversas crises com o IP, que tivemos inúmeros momentos que praticamente o Hospital de Caridade passava atendendo a imprensa justamente pela falta de repasse. Enfim, fiquei 8 anos no Hospital de Caridade. Do Hospital de Caridade... Não, mas vamos voltar. Mas assim, dessa caminhada toda, foi me dando experiência. Silvana, se tu me permite, eu acho que nós temos que recuperar essa história da comunicação dentro do Hospital de Caridade. Você iniciou um trabalho que era um trabalho virgem dentro do hospital. Virgem, não existia. Né?
E aí que isso é extremamente importante para nós conversarmos, né? No hospital, nós temos 3 entes importantes, né? São os profissionais que trabalham, os funcionários, o corpo clínico e a direção. Né? E eu me recordo mesmo, naquela época, foi uma época de muita discussão, e foi uma discussão que às vezes beirava pelas questões pessoais. Né? E o Dr. Bissacotti, ele tem uma personalidade muito forte, né? Ele tem uma personalidade ímpar, todos conhecem. Na época, então, nós tínhamos uma diretoria, falecidos, Dr. Delmo falecido, hoje eu digo, meu Deus, daí tinha o Vinícius Magdini, falecido, o seu Wilson Aita, um querido, falecido. Então, nós tínhamos uma diretoria que não era formada por médicos. Alcides Brum, que era o tesoureiro. Alcides Brum, tesoureiro. Que alcançava o seu cheque. Querido, uma pessoa ímpar, que eu convivi muitos anos com ele. Dr. Fraceto. Dr. Fraceto. Então, era toda aquela geração. E nós tínhamos, naquela época, uma imagem muito negativa do hospital. Sim. Então, eu peguei o hospital numa fase péssima, porque era a comunidade contra o hospital, como que não tem mais SUS, depois, com problemas com o IP, não existia o repasse do IP. E todos, às vezes a comunidade diz, mas eu ia descontar do meu IP, nós temos uma comunidade brigadiana, de escolas, assim, a gente tem um volume enorme de IP na cidade, de pessoas conveniadas ao IP. E descontando todos os meses, e aí quando precisa do serviço, no contra-cheque, e aí chega ali e não tem atendimento. Então existia um clamor da sociedade contra o hospital. Então a imprensa era dia sim e o outro também, no papel dela também. De caridade não tem nada e era complicado. Então eu entrei no hospital numa fase complicada. E aí com opiniões divergentes muitas vezes da própria diretoria, né? Então era complicado, nós tínhamos um grupo dos 40 também, que alguns não eram tão atuantes. Então, só para falar de passado, porque isso já faz mais de 15 anos, o que acontece? Foi um período que a gente teve que trabalhar de uma forma muito ética, muito delicada. A gente começou a instituir os cafés da manhã, que não existia. Então, ora nós trazíamos a imprensa, ora nós trazíamos políticos, ora nós trazíamos os padres, ora nós trazíamos públicos diferentes para mostrar. Essa é a ala, devia o Bissacotti, mostrava essa aqui é a ala dos pobres, essa é a ala do sei o que, aquele jeito dele. E nós trabalhávamos assim com muito cuidado para mostrar como funcionava o hospital. Quantos quilos de roupa, como era a nutrição. Aí foi um trabalho assim que eu gostei muito de fazer, foram 8 anos muito legais. E nesse período, o que aconteceu? Eu não era funcionária do hospital, eu nunca fui funcionária. Eu nunca fui funcionária. Então eu prestava assessoria, dava nota fiscal, eu tinha uma empresa, mas eu vivia lá, desde fazer missa para Natal, coral, grupos de qualidade. Rezava missa, né? Rezava, porque Deus ajuda. Olha que o padre Marcúcio vai te cobrar. Quando chegar lá em cima, o Marcúcio vai te cobrar. Do tempo do padre. Do padre Marcúcio, querido Marcúcio. E aí daí teve toda aquela transição das irmãs franciscanas, então teve muitas batalhas importantes e que foi legal. E junto com isso, eu prestava assessoria para a Sociedade de Medicina na época. Sim. O informativo da Sociedade de Medicina, eu também não era funcionária da Sociedade de Medicina. Então eu fazia informativo, vendia os espaços publicitários, fazia as matérias. Então era um período de muito trabalho também. O que acontecia? Eu sentia a necessidade que as pessoas me procuravam. Quem era o presidente naquela época da Sociedade Na de Medicina? época, quando eu saí, era o Dr. Phelps. O Phelps. Tá? Quando eu saí era o Dr. Phelps, mas eu trabalhei muito, Dr. Jobim, o Brum, enfim, eu comecei com o Veronese, enfim. Foram 8 anos também na Sociedade de Medicina. E às vezes, quando aparece uma grande dificuldade, eu sempre fui assim. Quando tem uma grande dificuldade, eu acho que nós temos 2 alternativas. Ou tu senta e chora, ou tu pega aquela pedra e luta. E constrói o teu castelo. E teve algumas divergências na Sociedade de Medicina e eu acabei saindo da Sociedade de Medicina. Por questões ali de planos de saúde, tá? Que não tinha nada a ver com a Sociedade de Medicina. Eram planos de saúde, tinha um anunciante, outro anunciante, coisas que não tinham absolutamente nada a ver com a Sociedade de Medicina. Enfim, o que aconteceu? Eu saí e eu digo, bom, o que eu tenho? Eu tenho os contatos, eu tenho os clientes, eu tenho uma demanda de clientes que confia no meu trabalho, na minha credibilidade. E aí eu acabei criando a revista Saúde Interativa. Então vamos mostrar, essa aqui é a última. Essa é a de janeiro.
de janeiro. Eu não gosto de dizer a última porque ela é de janeiro. Vai vir a de sim, fevereiro vai vir daqui de a fevereiro, pouco. de março, abril, maio, junho. Daqui a pouco vem outra. Isso nós esperamos. Né? Esperamos que realmente tu continue, que você trabalhe um trabalho importante. Então, quando a gente fala... Então, assim, essa questão de marido, casa... Quando eu conheci o Gerson, ele tinha vindo da residência em Porto Alegre. Então, quando eu ia nos eventos da Sociedade de Medicina, era eu apresentando o Gerson. Era a Silvana apresentando o Gerson. Era a Silvana apresentando lá. Eu me lembro que no início, quando ele começou a trabalhar, ele vinha de uma trajetória de clínicas. E aí começou a trabalhar no Caridade. Uma forma diferente de trabalho. Totalmente diferente. Aí veio pro Caridade e tal. Diferente do hospital universitário. Operava com os dois grupos e tal. E eles, poxa, eu tenho uma formação, eu tenho um pique, eu não vou ficar trabalhando só com essa meia dúzia. Vamos reabilitar o USME. Começou a trabalhar lá no USME. O Long vinha alguma vez e me dizia, Silvana, qual é do teu marido? Por que ele tá operando lá, vai dormir a noite inteira com os pacientes? Eu presenciei tudo isso. E eu sempre dizia, uma coisa é uma coisa. A área dele, ele que vai ter que batalhar pela área dele, ele que vai correr. A minha área eu já estou nessa caminhada há 15, 20 anos. De revista são 15, de trabalho são 20. Silvana, recuperando a força da mídia. Né? A mídia, a grande mídia principalmente, as grandes redes de TV, elas constroem e destroem também um profissional médico, um profissional da área de saúde, em qualquer profissão. Tá? Muitas vezes sem ir ao fundo, realmente, vendo a real situação daquele acontecimento. E isso a gente vê algumas carreiras médicas, de dentistas, né, ser jogado na sarjeta por colocações muitas vezes indevidas da mídia. Esta responsabilidade, agora como comunicadora, já fosse professora da área, é muito perigoso isso. Como as questões éticas podem ser infringidas ou não podem ser infringidas pelo profissional da área de comunicação. Porque às vezes o que me assusta é que às vezes o jornalista, o comunicador, não tem o conhecimento daquilo que está falando. Tá? E isso... Talvez as grandes mídias, uma RBS nem tanto, mas uma Globo e tal, existem profissionais atrás que auxiliam a este jornalista no questionamento. Tá? Isso a gente não vê às vezes na pequena mídia, nos jornais, na rádio. Né? Essas questões como professora do curso de comunicação que você foi, como é que você instruía aos teus alunos esta questão importante de construir ou destruir uma carreira? São duas situações bem importantes, Renor. O que nós vemos hoje na comunicação? Hoje a comunicação é o que mais teve grandes mudanças. Na medicina teve grandes mudanças nesse último século? Meu Deus, muitas. Mas assim, transformadoras. Curou-se alguma coisa? Quando é que foi descoberta a cura de alguma coisa importante nesses últimos 10 anos? Teve algum grande marco? Muitos. Em 10 anos. Teve muitos. Vamos, pelo amor de Deus. Só as cirurgias endoscópicas hoje. Sim, mas a endoscópica já vem numa evolução há mais de 10 anos. Mas tudo bem. Vem numa evolução. Vamos lá na tua área. Ela vem numa evolução. Vamos na tua área. Eu vejo assim, a robótica, se a gente for falar na área da saúde, a evolução ela vem vindo continuamente, tá? As cirurgias minimamente invasivas, a robótica, enfim, podemos falar sobre isso. Mas na comunicação, o que eu posso ver? Foi um boom. Primeiro lugar, porque as redes sociais mudaram muito o perfil da comunicação. Tá certo. Mudaram muito. A questão do próprio profissional do jornalismo específico, porque quando a gente fala em comunicação, nós temos vários profissionais. Existem os publicitários, existem as relações públicas, existem os jornalistas. Então, quem é que está fazendo as matérias? Existem os radialistas que também têm o direito de fazer o rádio. E existem as pessoas que têm seus programas de TV, de rádio e que têm o espaço. Muito bem. Só que muitas vezes a pessoa não tem No meu caso, eu sou radialista, né? Por favor. Não tem uma formação, não conhece. E falando em específico da área médica, muitas vezes não sabe a diferença de um cirurgião cardíaco para um cardiologista. Sim. Não sabe a diferença de um cirurgião para um gastro. Ou seja, já mistura ali, tá? Existe a questão de
a mídia tem usado muito a questão da denúncia. O que eu tenho percebido da comunicação de um modo geral, que ela virou de uma forma meio prostituída. O que dá Ibope? Eu dizer que tal médico ficou 2 anos sem entrar no hospital universitário. Pá, capa de jornal. Ou tal médico pagou residente para fazer plantão. Ou tal médico cobrou por fora para uma cirurgia do SUS ou do IP ou de qualquer convênio. Isso dá Ibope. Só que averiguar isso, confirmar os fatos. O que eu vou pôr numa capa de jornal? E que se for verdadeiro, realmente tem que divulgar. Mas é até isso que tu quer ponto vale a pena eu dizer, doutor Renor Beltrame atropelou com a sua BMW o cidadão. Opa, não tem, mas gostaria de ter. Não, assim, isso é a notícia. O doutor que atropelou com a BMW. Ou daqui a pouco o carroceiro que atropelou com a sua carroça e matou. O que vai para a capa de jornal? Então a ênfase que se dá, e eu tenho percebido isso, independente de ser casado com médico. Eu tenho percebido que as próprias novelas, as TVs de forma massiva, têm feito uma espécie de perseguição. Tipo assim, vamos terminar com a arrogância dos médicos, então nós vamos dizer que o médico é corrupto, que o médico é... A Silvana está no meu programa, que sou médico, dizendo que a arrogância do médico, peraí, o que é isso? Isso não. Mas não. O que eu tenho visto nos Existem programas... alguns colegas, agora tudo bem, vamos lá. Existem colegas e colegas, como em qualquer profissão. Não, eu não estou dizendo que o médico é arrogante. Deixa eu concluir. Bom. Deixa eu concluir. Tá. É a visão de se dizer... Sim. Entendeu? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o perfil da matéria, o perfil da notícia é para dizer, pô, esses médicos não atendem, esses médicos só atendem em particular. Eu pago Unimed, pago R$1.000 por mês, agora quando eu quero uma consulta, dali 6 meses. E aí, existe esse outro fator? Existe. Existe esse problema, sim. Mas quando nós falamos em comunicação, o que é capa? O que é notícia? Então eu tenho visto numa crescente de alguns anos para cá uma desvalorização da classe profissional. Quando eu falo assim, a terminar com arrogância, porque existem muitas pessoas que têm uma aversão. E a começar pela titulação. Muitos ficam incomodados e tem que chamar de doutor Renor, né? Então, não é necessário mesmo, mas assim, ó, o que eu vejo de um modo bem real é cada vez mais a classe médica estar sendo diminuída, desrespeitada, e muitas vezes isso é manchete. Quantos problemas nós temos na universidade? Eu trabalhei na universidade como professora, eu fiz estágio na Pró-Reitoria de Planejamento, eu trabalhei no hospital universitário e, enquanto professora, eu tinha vários alunos fazendo estágios em diversos setores. Eu posso te dizer que teriam páginas e páginas de funcionários que não iam trabalhar. De pessoas em diversos níveis administrativos e funcionais que não iam trabalhar. Ou que iam lá e faziam trabalhinho, monografia para aluno, que faziam outras coisas particulares usando recursos da universidade. Em diversos setores. Teve alguma vez... Eu não tenho essa experiência. Se tu está dizendo isso na TV, a responsabilidade é realmente por conhecimento teu. É minha. E isso é muito bom, entrevistar alguém que tem essa coragem de falar. O que eu te digo, Renor, existem várias pessoas, é só chegar lá e ver o número de atestados. De pessoas que ficam de atestado após atestado, após atestado, após atestado. Eu acho até hipócrita, às vezes as pessoas não assumirem a coisa de uma maneira real. Então, o que eu quero falar do ponto de vista médico? O médico não foi trabalhar, ele foi para a capa. E quantos técnicos administrativos ficaram quanto tempo em atestado? Ou não indo trabalhar, ou outros meios que teoricamente são legais, né? E que tu sabe que estão trabalhando, tem seus negócios. Se tu fores falar em absenteísmo é falta do emprego. De ir ao emprego, trabalhar, não interessa se é no setor público ou privado. E nós temos um outro dado importante aí, se tu fores pensar essa análise, o presenteísmo é mais grave do que o absenteísmo. É aquele indivíduo que está dentro do seu serviço, é só o jaleco, ou é só o casaco. Mas fico lá jogando carta no computador, não estou faz ali. Atividade. Esse é mais grave. E eu estou falando assim, tu vai dizer, tu falou isso na TV... Sem problema. O hospital universitário, eu posso falar de quase qualquer órgão público de Santa Maria. Ou de qualquer lugar do Brasil. Não, e tu pode falar até do setor privado que também acontece isso. Então eu te pergunto assim, o que a gente precisa talvez mudar drasticamente? Eu quero voltar. Nós estamos... entrando para a questão pública. Não, nós vamos continuar nisso. Quando você falou na grande mídia, novelas, você tocou nas novelas. Realmente, um certo tempo atrás, foi discutido os temas importantes em saúde.
A minha área, por exemplo, não recordo da novela, mas me chamava a atenção que tinha uma senhora de idade, acho que os nossos telespectadores vão se recordar, que usava prótese auditiva. Que ela colocou uma prótese auditiva e melhorou a sua vida, porque ela não estava ouvindo bem. Isso é importante. Com certeza. Abordar a leucemia, o câncer, os tetraplégicos. Importantíssimo isso. Muito esclarecedor. Então não podemos só criticar nessa coisa. Mas agora, nesses últimos tempos, também, essa última novela que está agora, que viu alguns capítulos, parece que realmente é a realidade de hoje desse país. Que ninguém trabalha, que, enfim... Eu sempre brinco, como é que sobrevive essa gente? Que não tem atividade nenhuma, mas é verdade. Mas aí nas questões éticas na área de saúde, as questões éticas na área de saúde, no comercial, na exposição, não apenas do médico, com qualquer profissional da área de saúde, existe regramento. E nós vamos discutir isso após um pequeno intervalo. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com nossa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Os nossos programas vão de forma inédita aos sábados ao meio-dia, no domingo ao meio-dia, além de reprises aleatórias ao longo da programação. Você pode assistir também aos nossos programas no site santamaria.tv.br. Hoje conversando com uma comunicadora, Silvana Maldaner, responsável pela revista Interativa e Saúde. Quando nós terminamos no primeiro bloco, nós estávamos falando sobre ética e os conselhos de medicina, os conselhos regionais e federais, os conselhos de odontologia, a fonoaudiologia também tem. Ela coloca alguns limitadores na entrevista e na exposição do profissional da área de saúde. E eu acho correto isso. Eu, pessoalmente, acho correto essa regulamentação, né? No sentido, assim, da autopromoção, muitas vezes não verdadeira, né? Promessas descabidas de cura de profissionais da área de saúde, né? Profissionais que, infelizmente, fazem com que a sua profissão seja apenas um comércio, não
uma responsabilidade perante o seu paciente. E aí eu te pergunto a tua experiência nesta área da responsabilidade na tua revista. Até onde o médico pode anunciar e se expor na mídia como paga, na mídia paga, tá? E você, na tua revista, você segue esses parâmetros? Nós temos todos os conselhos, tanto da OAB quanto da medicina, a gente Assim, sempre está atualizando. Agora é que a Interativa abriu Abrimos, espaços, isso, então tá a certo. gente sabe o Até que é onde legal, pode ir. o que é legal e o que não é. Mas veja bem, muitos anunciantes têm as suas agências de propaganda e que mandam um anúncio pronto. Então eu não tenho muita interferência. Não estou falando em anúncio. Né? Mas a mídia paga, no caso da revista, é o anúncio. A matéria, ela não é paga. Perfeito. Na revista, nós nunca cobramos para falar sobre surdez, aparelho de surdez e tal. Não, isso é uma matéria que tem que ser explicativa, orientativa. Perfeito. Do ponto de vista do anúncio, uma das coisas que eu cuido com os nossos clientes é ter o CRM do profissional, qual é o seu CRM, qual é a sua formação. E a gente cuida muito para entrevistar a pessoa ou convidar para fazer uma matéria, a pessoa que tenha especialização no assunto. Sim. Já aconteceu conosco algumas vezes de ter algum profissional da odontologia ou de qualquer área e vinha um outro profissional me ligar, mas esse cara aí faz besteira ou não sei. Digo, bom, aí o conselho profissional vai ter que ir atrás. Não é a responsabilidade da revista. Se o profissional tem um CRO, né, tem a titulação, tá habilitado para escrever, então se ele vai dar um case de antes e depois e não está correto, bom, aí o conselho profissional que vai ter que verificar, porque daí é responsabilidade dele. E a gente cuida muito isso. Por exemplo, eu tenho um cuidado muito grande. Você colocou uma coisa importante, por exemplo, na cirurgia plástica, que é o grande problema, o cirurgião plástico não pode anunciar numa revista antes e depois num ato cirúrgico, porque isso é coibido pelo próprio Conselho Federal de Medicina, de uma forma correta, né? Que medicina não é comércio, na verdade, a medicina ela tem que ser uma outra visão do profissional, né? Isso, na tua revista também eu nunca vi fazer isso. Não, né? o que acontece agora, assim, na odontologia, muitas vezes ele quer explicar como funciona a prótese, o implante sobre enxerto e tal. Então ele pega um estudo de caso, seu estudo de caso, e diz, fase 1, fase 2, explicativo do paciente X. Né? Então o paciente com autorização X, do paciente. Claro que no geral mostra a arcada dentária, não mostra necessariamente o paciente. Nesse caso, sim. Então isso porque é uma casuística do seu consultório. E isso é como explicando como é o método, como funciona o clareamento, isso, aquilo. Já aconteceu muitas vezes da cirurgia da obesidade, mostrar o antes e depois, enfim. Alguns casos da sua casuística. Agora, não dizer, garantimos que a pessoa vai emagrecer 50 quilos ou que vai ficar com o corpo tal, porque cada organismo tem uma reação, né? Cada organismo responde a medicamento, a cirurgia, a anestesia de uma forma diferente. E isso a gente tem muito cuidado. Claro que isso colocando também que nas revistas não leigas, mas revistas das sociedades ou da ANREGS, no caso, se nós tivéssemos que fazer uma revista da Sociedade de Medicina, isso é permitido porque ela tem as responsabilidades pelo médico que é o responsável pela assinatura dessa própria revista. Com certeza. Né? Só que as especialidades hoje elas estão tão super especialistas que tu precisa ter um especialista de cada área. Tu não consegue fazer isso. Porque um otorrino não vai poder garantir que aquele artigo de cirurgia neurológica está correta, que aquela válvula foi usada corretamente, ou que é o procedimento adequado, a indicação adequada. E o que eu vejo hoje é que as próprias indicações mudam muito, né? Muito rápido. Cada profissional, às vezes, tem uma formação e uma indicação diferente para o mesmo caso. Então, o que a gente se ampara? Com um profissional especializado, com experiência, com formação. E isso que nos dá garantia de dizer, olha, tu é responsável pela tua formação. Então, tu é responsável pelo aquilo que tu está anunciando na minha revista. A entrevista Exatamente. É tua responsabilidade. A mesma coisa que eu faço aqui. Né? Toda a responsabilidade dos questionamentos são minhas, mas as respostas é responsabilidade de quem está respondendo. Adorei. Né? Os questionamentos são meus. Né? E às vezes eu posso não concordar da resposta do meu entrevistado e eu não vou corrigi-lo do meu ponto de vista. Não sei se seja alguma coisa gritante em que aí a gente tenta corrigir de uma forma mais
mais experiência de vida, essas coisas todas, né? Silvana, uma coisa importante que nós temos que falar em relação a isso, que nós estamos falando sobre a grande mídia, que realmente é importante. Às vezes me assusta as próprias campanhas que são feitas no setor público. Paga-se fortunas e são campanhas de péssima qualidade. Posso não falar sobre isso? Pode. Não, tu não pode. Não, tu vai falar sobre isso. Eu tenho visto umas campanhas, na época que o que não entra no povo que está assistindo. Quando o Felim, eu estou falando de pessoas, eu não queria ficar falando de pessoas, mas quando o Felim era secretário de saúde, e eu prestei um tempo assessoria para a Secretaria de Saúde também nessa mesmo formato, assim, eu não era funcionária, a gente fazia os informativos, eu conseguia os patrocínios, ou seja, não tinha vínculo nenhum com a secretaria. Mas eu prestava assessoria das obras, dos feitos e tal. O que eu tinha contato na época? Isso já fazem vários anos. Cartilhas. Oswaldo Nascimento era o prefeito. Cartilhas de sexualidade para escola de periferia. É uma discussão muito complexa. Hoje mesmo eu conversando com um amigo meu que é médico em Caxias e ele compartilhou lá do Bolsonaro da questão de como tu explica isso para uma criança, a sexualidade. Né? Eu tenho várias formas de falar da sexualidade para uma criança. A comunicação ela é muito ampla. Eu digo, tu não faz esse ponto, ou eu explico, se tu fizer isso, tu vira isso. A comunicação é muito ampla. De que forma eu vou orientar as crianças do primário sobre a sexualidade, sobre o homossexualismo, sobre a pedofilia, sobre outras coisas extremamente importantes? Tu pode formar um cidadão consciente ou como tu pode conduzir. Né? Então, eu ficar dando camisinha em escola é uma coisa assim muito delicada, porque são menores de idade. Então, é uma outra temática que a comunicação envolve saúde e envolve dinheiro. Porque a Secretaria de Saúde dispõe dos kits de camisinha, que às vezes tu entra em contato com esse universo, quem é leigo, que não sabe, fica apavorado. Aí tu escuta enfermeiros ou médicos que trabalham com políticas sociais, eles dizem, não, é minimização de danos. Sim. Existe uma política chamada para minimizar danos. Então eu dou as seringas descartáveis para os drogados para evitar a contaminação da AIDS, que por sinal Santa Maria tem uma grande casuística e que não é tão divulgada. Mas assim, existem formas de divulgar, e é um investimento feito nisso. Né? É um investimento grande, de kits camisinha, de kits seringa para drogados, de kits para prostitutas, enfim, tem toda uma política nacional para isso. É importante conscientizar? Sim. Agora, nunca foi questionado qual o valor disso tudo, para quem realmente é destinado isso tudo, né? Quem está pagando? E a forma, o linguajar que está sendo usado. Silvana, eu fiz um questionamento uma vez quando eu era secretário de município, quando houve uma dessas campanhas, né, em que veio uma quantidade enorme de preservativos para o carnaval. Né, e que aqui até eu brinquei e disse, olha, eu acho que ninguém vai fazer carnaval, vai fazer sexo, de tanta preservativo que veio para Santa Maria. Né. Aí eu concordo contigo, parece que as coisas não são bem direcionadas, porque as coisas não são pensadas. Esse custo que eu estou tendo, o resultado é aquilo que eu espero. Né? E eu tenho uma visão assim, eu acho que eu vou levar pedrada quando esse programa for ao ar, né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Quando eu escuto esses debates sobre segurança pública, sobre violência, sobre a questão da criminalidade, sobre a questão das penas, eu só tenho uma resposta, só uma. Eu acho que a gente tem que investir em educação. E é o que menos está sendo investido. Então, não adianta eu querer me preocupar. Mas não, está se diminuindo cada vez mais. Cada vez mais. E aí eu estou nivelando cada vez mais por baixo. Que eu tenho que explicar, eu falei da questão da sexualidade, eu tenho que explicar de uma forma chula as coisas. Olha os impressos da Secretaria de Saúde. É uma coisa que tu diz, meu Deus, eu não posso dar esse tipo de termo para minhas filhas sobre uma orientação sexual, sobre uma educação sexual. E aí, conversando com outros comunicadores, outros comunicólogos e profissionais, dizem, tu tem que nivelar para que as pessoas entendam como passa a AIDS, como engravida. Aí voltamos ao problema da educação. Nós não temos uma sociedade estruturada onde se dá educação. Inclusive, com a educação, eu diminuo essas filas de hospitais.
Porque a grande maioria dessas filas de hospitais, eu atualmente presto assessoria para Cefas, tá? A Cefas compreende UPA, Casa de Saúde, Hospital São Francisco, Hospital São Paulo das Missões, Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado e as clínicas particulares. Casualidade, eu sou médico do trabalho da Cefas. Pois é. Nós trabalhamos realmente juntos lá. Então, muito bem. A gente passa por grandes dificuldades. Final do ano passado, nós tivemos que nos reunir com grandes veículos de comunicação aqui da cidade, porque simplesmente um cidadão chegou na UPA chutando, dizendo que o médico estava dormindo, saiu no jornal que médico da UPA dorme, que não estavam atendendo, que estava 2 horas esperando. E na realidade não era isso. O médico estava lá, estava em atendimento. Nós tínhamos a categoria de urgência e emergência. Eu não posso querer fazer o exame beta-HCG dia 24 de dezembro, porque eu resolvi fazer agora. Existe uma coisa chamada prevenção. A pessoa está lá a semana inteira com febre. Resolve ir às 2 da manhã do dia 24 de dezembro. É o momento que ele achou que ele tinha que ser atendido. Vai ter que ser atendido, Silvana. Vai ter que ser atendido também. Claro que sim. Mas o que eu digo, ficou a semana inteira. Ficou a semana inteira. Então, das políticas que eu falo, da educação, eu me lembro do doutor Antero. Eu era uma guria. E aí o hospital universitário tinha aquelas filas gigantes, e ele com aquela bonachão. E disse, meu irmão, o que que tá fazendo aqui? E aí, eu tô procurando, eu preciso uma ficha para dermato. Olha aqui, eu tô com coceira. Disse, mas é 60 fichas para cada especialidade. Ele disse, não, mas o senhor vai dormir aqui, eu vou dormir aqui. Aí ele dizia para mim, Silvana, isso aqui é sarna. Tu vai mandar tomar banho, passar um sabonete, trocar o lençol. Se o cidadão está dormindo no chão, na calçada, vai ter remédio que vai resolver? Vai ter hospital que vai resolver? Aí é uma complexidade muito maior, né? Nós temos que dizer que a educação não é só para as pessoas de periferia. Né? Não, a educação vem de cima a baixo. A educação de um Silvana, modo de prevenção. Tem pessoas que têm grande formação, são profissionais liberais, muitas vezes até com doutorado, né? Mas que falta muita coisa para esses indivíduos para entender toda a sistemática de uma população. Né? Que eu sempre digo isso, eu me orgulho de ter feito dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ter sido secretário, porque lá tu entende também essa visão social. Eu fico muito preocupado do profissional médico, um dentista, um comunicador que seja, que se fecha dentro do seu casulo, excelente profissional, hein, na sua área, talvez um grande profissional, mas que não consegue entender o que a sistemática dinâmica da população. E que aquela humanidade de se colocar no lugar. São 2 situações. Eu falei da UPA do final do ano passado, porque foi uma coisa muito marcante. Porque vários profissionais pediram demissão da UPA. Sim, é verdade. Grandes profissionais. É verdade. Por quê? Porque a população chegava lá já chutando. Porque daí se criou a imagem de que não trabalhava. Não havia entendimento. Que não trabalhava. Isso você está chegando assim. Isso é triste, porque isso tu generaliza. E a gente vê esses escândalos, porque o nosso Brasil é tão grande. A nossa cultura, ela é tão diferente que tu tá em vários países. Tu vai pro norte, até das discussões da EBSER, qual é o objetivo da EBSER, vai funcionar a EBSER, é mais uma coisa para tirar dinheiro, aquelas dinâmicas todas que todo mundo discutindo. E um dia, conversando com um cidadão, ele disse, olha, foi criado porque se eu tenho uma verba que eu destino para o hospital, vou pegar o hospital público de novo, o hospital escola, se chega aqui, vão reformar a parede, vão arrumar UTI, vão comprar respirador, blá, blá, blá. Mas daqui a pouco, lá em Manaus, o diretor do hospital resolve comprar uma Pajero. Ou resolve comprar uma outra coisa que não seja necessária. Vou reformar, vou pôr granito em toda a minha sala. E aí? Essa prestação de contas do dinheiro público, da coisa pública... Mas isso está melhorando. Eu estou com fé que está melhorando, então, mas... Não é só pelo Ministério Público, não é só pelo Judiciário. Isso, nós estamos realmente... A comunidade, ela está conseguindo se expor às suas ideias muito melhor que no passado. Tá? É lógico que nós enganamos a população muitas vezes por uma eleição. Essa é outra situação muito grave. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro.
Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Centro de Valorização da Vida Bom Dia? Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com nossa saúde e qualidade de vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Apoio cultural é da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. E Pampeiro, em Santa Maria, Pampeiro é Volkswagen. Conversando hoje com Silvana Maldaner, que é comunicadora, responsável pela revista Interativa Saúde. E estamos conversando a visão de um comunicador em relação à saúde. E eu quero te dizer assim, Silvana, não tem um comunicador, não tem agência de publicidade hoje que conseguiria fazer um comercial de boa qualidade dentro da cidade de Santa Maria sobre o hospital regional. Um hospital pronto, ou semi-pronto, que já deveria estar funcionando, e não está funcionando por questões que até hoje a gente não sabe. Profissionais têm. Dispostos a trabalhar, tem. Pacientes, meu Deus do céu, quantos pacientes nós temos. E aí eu vejo assim, às vezes isso a mídia está em Santa Maria, os nossos jornais, os nossos rádios, a TV também, coloca essa temática até muitas vezes estampada na primeira página. Mas é difícil para quem está lá na casa, lá dentro da sua casa, com uma artrose no joelho, que precisa um ato cirúrgico, não consegue pelo Sistema Único de Saúde, sabendo que tem estupendos profissionais na cidade, Isso é triste. tá? E não consegue operar. Como funciona, como tu deveria ver que a nossa mídia de Santa Maria devia tratar o tema? Eu acho até que o problema específico do regional Mas vamos lá. Falando especificamente do regional, eu acho que a mídia, tu falaste bem, ela ajudou, ela inflamou, ela questionou. Eu acho que a mídia fez tudo que podia fazer. Fez a sua parte. Perfeito. Ali eu vejo que são problemas políticos, de decisões políticas, de força política e de um alinhamento, junto aos poderes. Agora eu não quero falar sobre isso porque eu acho que isso é uma coisa muito séria e realmente eu acho que é uma decisão política, porque na realidade o hospital está ali, os profissionais estão ali, os doentes estão ali. Então é isso que está faltando para Santa Maria, sabe? Somar.
Eu vou falar bem como uma pessoa que trabalha bastante na área da saúde e vê o SUS, como eu falei, esse caso de pessoas que estão ali, que vão de um posto de saúde para outro e tem às vezes até algum atendimento paliativo, né? Eles não conseguem ter um acompanhamento efetivo, muitas vezes não tem dinheiro para poder fazer um tratamento de qualidade e ficam vagando. Isso é triste, tá? Eu acho isso muito triste. Mas eu também tenho que falar que as pessoas que estão trabalhando, muitas são gloriosas, são heróis de verdade. É verdade. Que estão ali no amor, que estão ali, sabe? Então, o que eu vejo nessa situação? Eu acho que a comunidade, os poderes públicos, os médicos que têm mais influência política na cidade deveriam se unir mais. E eu, às vezes, me bate aquela coisa assim, nós já fomos muito mais referência em saúde do que hoje. Hoje nós estamos perdendo para cidades como Passo Fundo, em várias áreas. Eu não quero citar as áreas, até para não constranger profissionais, que a gente conhece tantos e é amigo de tantos, mas o que eu digo é que nós já perdemos muito espaço para outras cidades que uniram forças. Uniram forças, conseguiram credenciamentos. Hoje o SUS está sendo de novo, né, como uma alternativa importante e existe uma demanda enorme para isso. Hoje o SUS está pagando melhor do que muitos convênios, né, pelo volume. Então, o que eu vejo assim? Precisaríamos unir forças e não ficar brigando. Tu é do meu grupo, eu não sou do teu grupo, vai ser tal grupo que vai trabalhar. Eu quero colocar para os nossos telespectadores, quando a Silvana faz essa afirmativa, que o SUS é melhor que planos de saúde, ela está colocando no sentido do hospital principalmente, né? Com alta complexidade, há valores mais altos, né? Isso é verdadeiro, né? Mas em compensação, aquela consulta, aquele atendimento que deveria ser feito nas cidades de pequeno porte, os valores são irrisórios. E aí a estrutura toda, eu só estou aproveitando isso para dizer o que eu penso. Não, né? Isso foi uma ótima observação. Porque senão parece que o SUS está pagando muito bem. Em alta complexidade, boa observação, em alta complexidade para profissionais que é pago com produção. Agora, baixa complexidade e exames, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tem exames que o SUS paga 15 centavos, 20 centavos. E eu posso falar de uma infinidade de laboratórios que estão fechando porque não estão conseguindo atender. Então, realmente, para baixa complexidade, o que o SUS está pagando, tem alguns serviços que eu não sei como consegue manter. E principalmente porque alta complexidade, a nossa população não consegue ter atendimento se não for pelo Sistema Único de Saúde, pelos valores extremamente elevados. Tá? Ele pode, a nossa população, bastantes que ganham um pouco mais que salário mínimo, ou 2 ou 3 salários mínimos, ir lá no Gerson consultar com o Gerson e fazer até o diagnóstico da sua cirurgia cardíaca. Só que ele não vai ter recurso para fazer o ato cirúrgico porque é muito caro, porque tem CTI, tem medicações muito caras e toda a equipe que vai trabalhar. E o hospital, que é a parte mais cara, né? Sim, é o hospital que é a parte mais cara, e muito mais cara. Então, o que eu quero te dizer, assim, quando nós colocamos isso na mídia, parece que os médicos não querem atender o Sistema Único de Saúde. É muito pelo contrário. Tá? Nós somos ávidos a atender, mas com respeito à nossa profissão. Respeito à profissão. Essa ressalva foi bem importante, porque daqui a pouco o telespectador vai entender de uma forma errada. Na realidade, o que acontece é que o profissional da saúde, eu não falo só do médico, vou falar do enfermeiro, vou falar do fisioterapeuta, toda a complexidade de profissionais, eles não fizeram sacerdócio. Fizeram formação, 6 anos, 10 anos, 12 anos, tem algumas especialidades que é 12, 16, e fizeram muito estudo para isso, para daqui a pouco não conseguir pagar a sua conta de luz, né? Então, realmente, tem que ter dignidade, tem que ter respeito, e do ponto de vista de SUS eu tenho me preocupado. Até teve um comunicado agora da federação, a gente mandou até para a imprensa, das Santas Casas, da preocupação que a federação, inclusive, mandou para todos os hospitais de que vai haver uma redução de leitos, né, no estado em mais de 11 mil leitos. Isso é alarmante. Não, alarmante. Essa situação é uma ideia do nosso secretário de saúde, não saberia dizer se é 11 mil leitos. Aí, por favor, não, é um ofício que nós mandamos até para toda a imprensa das Santas Casas, da situação de todas as Santas Casas do estado.
Então isso é uma coisa muito preocupante. A ideia, Silvana, não seria só fechar os leitos, é transformar os hospitais em grandes ambulatórios nas cidades pequenas de porte médio para baixo. Mas o que segura os médicos na cidade do interior é a possibilidade de internar o seu paciente, é a possibilidade de fazer o seu ato cirúrgico e fazer o seu parto das suas parturientes. Esse profissional vai terminar vindo embora para Santa Maria, para outra cidade de porte médio, fazendo com que novamente enche as prefeituras, os ambulância setores, terapia. né? A ambulância terapia. E lá em Restinga Seca, lá em outras cidades menores, vão fechar os hospitais e fazer ambulatório. Completamente equivocado. Agora, 11 mil leitos, eu realmente não sabia disso, um número assustador. Assustador. Na realidade, é uma perspectiva pela questão do próprio repasse. Sim, né? sim, do próprio repasse, porque se não houver... Vão fechar porque não tem recurso. Exatamente. E isso envolve todas as santas casas e hospitais filantrópicos. Então, é uma coisa muito preocupante. Então, agora a gente está vendo como é que vai ser o andar do 2016, né? Porque não é todo um tripé. Isso repercute na tua revista? Não. Na revista em específico não, porque a revista ela não atende um público público. Eu não tenho nenhum cliente público, ela é uma revista privada e que eu dependo de patrocinadores e de investidores no ramo privado, e a revista vai para um público A também, né? Tudo bem, mas é o grande equívoco da Silvana, sabia? Porque a tua revista está lá nos consultórios médicos, ela está lá no barbeiro, o meu barbeiro tinha revista tua, certo? E que está sendo lida não apenas pela classe A e classe B. Talvez os teus anunciantes sejam da classe A e B, mas os que leem não são só da classe A e B. Tem consultório. Então, acho que essa temática do Sistema Único de Saúde, colocando opiniões próprias tuas ou de entrevistados em relação a isso, eu te recomendo que tu coloque na tua revista. Eu até estou com medo dessa entrevista. Estou com medo de estar falando a minha opinião e eu apanhar na saída. É uma temática complexa, porque são opiniões divergentes, as pessoas têm, as lideranças às vezes têm opiniões divergentes a que destino dá um próprio hospital. Se o hospital vai ser privado, vai ser público, qual é a complexidade? E por que não? Então, porque aí já vem interesses na próxima revista políticos. de fevereiro, você faz um grande estudo, entrevista alguém do Estado, alguém de pensamento divergente e coloca também na tua revista. Mas eu não tenho a conotação política. Não é política, por favor. Não. Esqueça de política partidária. Estou falando em políticas de saúde. Porque eu não consigo vislumbrar partido A, partido B. São políticas de saúde. Não. São políticas de saúde. Políticas partidárias, por favor, não quero colocar dessa forma. Se tu entendesse assim, Até não nessa última edição nós falamos sobre reforma tributária. Então, sim. o presidente do AB falou sobre a reforma tributária, que é um tema muito importante. Porque enquanto nós não tivermos, assim, reformas na base, realmente eu não consigo ver muita solução. E por que o Gerson está em todas as revistas tuas? Não está. Não. Ele não está. Ele saiu nessa porque foi Gerson a festa. É esposo da Silvana, cardiologista, cirurgião cardíaco aqui da cidade de Santa Maria, competente. E eu simplesmente estou brincando com ela. Mas eu acho que seria interessante, sabe? Quanto mais nós pensarmos nas revistas, no caso, ou nos informativos da Sociedade de Medicina, os informativos da Unimed... Deixa eu te perguntar, Renan, será que a população realmente está interessada nisso? Muito interessada. Extremamente interessada. Eu, às vezes, me questiono por que não há mais debate sobre isso de uma forma incisiva. Assim, preto no branco, o que falta? Vamos fazer isso. Eu não gosto de ti, mas tu é bom no que tu faz, eu quero tu trabalhando junto comigo lá no regional. Enfim, deixar esse lado pessoal. Por que a gente não faz isso? Porque isso é próprio do ser humano. Ter as suas eu vou dizer uma palavra aqui que eu não quero dizer, mas é próprio a ciumeira,
A umbiguite. O fulano. A umbiguite. Isso mesmo. Eu não vou dar espaço para fulano. Isso. Não vou encaminhar para o Renan. Vou mandar para Porto Alegre, porque o Renan ali... Essa é a verdade. Infelizmente, mas isso triste. acontece na medicina, Acontece acontece na política, acontece em qualquer área. Sim. Por favor. Ou tu acha que na comunicação não é isso? Com Meu Deus do céu. certeza, com Talvez até certeza. pior. Pela a pouca experiência que eu tenho nessa área, eu vejo algumas coisas que são muito graves. Tá? Graves, passando de roldão por cima dos seus colegas de comunicação, tá? Em que deixa marcas para o resto da vida, tá? E marcas para a cidade. Isso é muito grave, extremamente grave, e que a gente tem que se cuidar. Com certeza. Mas nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu queria dizer para ti como é importante ter uma revista que pense em saúde, tá? Que pense, que dê oportunidade de colegas colocar a sua experiência, mas essa experiência realmente visando, né, que essas tuas páginas sejam realmente uma página de educação para quem lê. Tá? Prevenção. Não apenas, por favor, eu vou te colocar isso, não apenas de promoção pessoal de quem está sendo entrevistado. Tá? Eu estou te convidando aqui para conversarmos sobre isso, não para apenas... eu quero a opinião de outras pessoas na área de saúde. Quero trazer aqui advogados para falar sobre saúde. Quero trazer aqui administradores com experiência nessa área. Porque saúde não se faz só com médicos. Com certeza. Né? A saúde se faz com equipes multidisciplinares e que trabalham visando uma coisa importante, que é o bem-estar da população. Eu quero te agradecer essa oportunidade. Fiquei... lisonjeada, eu fiquei muito feliz mesmo, espero assim que o telespectador aprecie, eu acho que as opiniões são diferentes. Que vão gostar. As opiniões são diferentes e muitas vezes eu sou muito incisiva nas coisas que eu falo, daqui a pouco eu não consegui concluir, mas quando eu falo em prevenção, educação, eu realmente acredito nisso, numa mudança cultural. Há uns 2 anos atrás eu fiz uma pauta sobre ética, aí conversei com um médico, com um advogado, com um dentista, com um arquiteto, isso em 2013. Sobre ética. O que é ética para ti? E é uma coisa que eu vejo que é tão importante. A gente se avaliar. Eu estou sendo ética. A revista, a gente procura, dentro do possível, ser isento. Tu vai dizer, mas tem anunciante que escreveu. Com certeza, nós valorizamos os nossos anunciantes, a festa que ele vai organizar, o coquetel, a inauguração. Eu preciso ser parceira. Até porque eu não tenho recurso de nenhum lugar para a revista sair. Não, na realidade, a revista... Se tiver uma clínica aqui com situações diferentes, né, em que vai abrir uma clínica na área de saúde... Eu sempre coloquei aqui, nunca foi cobrado. Exatamente. Nada. E eu já escrevi artigos com diversos profissionais e que nunca foram nossos anunciantes. Então, o que eu procuro? Trabalhar a educação, trabalhar a prevenção. Quando eu falo educação, é realmente no sentido de aprender mais as coisas, conhecer mais as coisas. E esse eu acho que é um papel importante que eu não quero perder na revista, de trazer conteúdo de qualidade, a gente aprender sobre as coisas. E eu acho que isso é muito rico, porque a cada mês eu vou aprendendo mais com as pessoas. E claro, se eu convidar um profissional para falar sobre aparelho de surdez e o outro profissional, mas por que tu convidou fulano? Já não gosta, já boi. Tem isso, eu não consigo agradar todo mundo. Isso não vamos chegar a conclusão nenhuma, porque isso faz parte do ser humano ter realmente esse tipo de pensamento, que é um pensamento mesquinho, mas é um pensamento que existe. Né? Eu quero agradecer a Silvana estar aqui comigo, a Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano, e a Pampeiro. E convidá-lo sempre a estar conosco aqui na TV Santa Maria, no programa Saúde e Qualidade de Vida e em outros programas que os colegas e amigos aqui da TV apresentam de uma forma alternativa de comunicação para Santa Maria. A todos até semana que vem.